é aquele dente que não conseguiu nascer, não conseguiu chegar à sua posição no arco dentário. Então, muitas vezes, por falta de espaço, esse dente ficou preso dentro do osso, ou às vezes preso por conta do dente vizinho. Nesse caso, existe o paciente refere dores quando ele tenta nascer e não consegue, incômodo ao mastigar, e muitas vezes ele provoca o que a gente chama de pericoronarite, que é o acúmulo de alimentos entre a gengiva e o osso, ou a gengiva e esse dente que tenta nascer, provocando dores incríveis. Então, a primeira coisa que o paciente sente é uma pressão na região, dores por conta dessa tentativa do dente querer nascer e não conseguir, inchaço e o desconforto mesmo de não conseguir mastigar. Todo dente incluso tem que ser removido. Se ele não nasceu, não está na posição em que os outros dentes estão, ele tem que ser removido. Por quê? Quando o dente fica preso dentro do osso, existem estruturas que compõem a coroa do dente, ou a parte branca do dente que aparece, que elas podem se transformar em lesões, em tumores, e que esses tumores muitas vezes levam a perdas ósseas grandes. Dependendo do tipo de tumores, existe a necessidade de remoção do segmento mandibular. Então, todo dente incluso deve ser removido quando detectado. A cirurgia bucomaxilofacial é a especialidade que cuida desse problema, certo? Então, problemas relacionados aos maxilares, a cirurgia bucomaxilofacial é a especialidade que trata esses problemas. Ou seja, quando a pessoa tem um queixo grande demais, projetado para frente, ou o queixo pequeno demais, projetado para trás, são feitos cortes nos ossos, em que a gente posiciona na posição correta que eles devem ficar, corrigindo esse problema tão desagradável para muita gente. A cirurgia ortognática é uma cirurgia muito satisfatória. Por quê? Porque causa um resultado muito grande no defeito facial que a pessoa tem. O crescimento da mandíbula, ela causa um desconforto muito grande a quem porta esse tipo de problema. Então, o resultado de uma cirurgia dessa é extremamente satisfatório do ponto de vista social, do ponto de vista de convívio interpessoal, até do ponto de vista de autoestima. Então, diante do espelho, a pessoa, após uma cirurgia dessa, ela se considera uma pessoa diferente do que era, realmente com o benefício da estética e da função mastigatória, que é a principal o objetivo desse tipo de cirurgia. A cirurgia ortognática ela deve sempre começar com um especialista que trata do alinhamento desses dentes, que é o ortodontista. Então, o ortodontista vai determinar a necessidade da cirurgia bucomaxilofacial. Então, você vai procurar um ortodontista, ele vai lhe orientar a procurar o cirurgião bucomaxilo e, em conjunto, cirurgião e ortodontista vão caminhar juntos para resolver o seu problema. Não existe, dentro da cirurgia bucomaxilo, vamos dizer assim, a especialidade isolada. Ela tem que andar sempre em conjunto com o ortodontista e cirurgia. Muitas vezes, até o acompanhamento pós-operatório, é necessária a intervenção do ortodontista. Muitas vezes também de um fonoaudiologista, de um especialista em fisioterapia, para que faça a harmonia depois da cirurgia. O enxerto, ele é um material que é colocado para suprir a deficiência óssea. Ou seja, tudo que o osso foi destruído ou diminuiu de quantidade, a gente lança a mão do enxerto para aumentar esse osso, para que ele possa receber ou um implante ou possa restaurar uma parte de osso perdida. Então, existem 3 tipos de enxerto. O enxerto de material que não é orgânico ou é inorgânico, o enxerto que é removido da própria pessoa e o enxerto que vem de banco de ossos, que é
através de transplante de órgãos, em que a gente pode pegar enxerto de outra pessoa e colocar no paciente. Então, basicamente o enxerto é para ganhar a quantidade de osso que foi perdida. O enxerto, ele, na maioria das vezes, 98%, ele é bem aceito. Agora, existem pessoas que tendem a não aceitar determinadas substâncias que são colocadas nele, principalmente os enxertos aloplásticos e os enxertos, vamos dizer, xenogênicos, que são enxertos derivados de outra espécie, que não seja a espécie humana. Então, nesses casos, o paciente pode haver a rejeição, ou seja, o organismo não aceitar esse tipo de enxerto no seu organismo. Quando você perde o dente, a primeira providência é substituir o dente perdido. Por quê? Porque o dente ele faz parte de uma cadeia em que o objetivo é triturar os alimentos. A partir do momento que há a perda de um dente, vai começar uma deficiência nesse processo de mastigação. Ou seja, a perda de dente parece brincadeira, mas talvez por uma cultura que se aceita isso normalmente, mas ela é inadmissível. Por quê? Porque a saúde literalmente começa pela boca. Então o alimento tem que ser bem processado, primeiro pelos dentes, pela trituração feita pelos dentes, e depois pelo resto do sistema estomatognático, certo? Então, a substituição do dente é a primeira providência a se fazer quando há uma perda dentária, seja de apenas um elemento, ou de vários, ou de todos. Então, a substituição tem que ser imediata.